Graça e paz, igreja. Nós nos alegramos mais uma vez em estarmos na presença do Senhor, desfrutando desta comunhão maravilhosa que só o Senhor nos permite com a sua igreja. Queremos mais uma vez agradecer aos nossos visitantes, a conhecer aí hoje os irmãos Ailton e a Isabel, que vieram semana passada. Estávamos lá em Poço Redondo. Inclusive à noite nós teremos um momento missionário, teremos algum momento aí para também falar um pouco dessa nossa reação, da nossa impressão dessa nossa viagem missionária. Espero que os irmãos participem de outras. Também aqui temos os irmãos lá de Dores, né? Para os irmãos que não sabem, tem o Djalma, já foi anunciado, né? Pronto. E para quem não sabe, são do tempo de Carlinha, né? Então, Carlinha foi professora deles quando eles eram crianças, lá na igreja Nossa Senhora das Dores. Brincadeira, gente, né? Mas do tempo lá de Carlinha de Dores, ela disse que conhece Carlinha desde pichotinha, né? Bênção, bênção. Como é bom a gente, né, rever os irmãos desses tempos, tal, graças a Deus. Por isso, todos bem-vindos, né? Graças a Deus. E nós vamos hoje, queridos, meditar na palavra do Senhor no livro do profeta Ezequiel. Você que está lendo a Bíblia conosco, estamos concluindo Ezequiel. Foi uma grande jornada, né? Só perdeu para Isaías, que Isaías a gente caminha e pergunta, está terminando? Você é ali. Você caminha, terminou Isaías? É ali. Terminar Isaías dá trabalho, 66 capítulos, né? Mas Ezequiel são 48, pela bondade do Senhor estamos encerrando, depois iniciaremos aí nos demais profetas chamados menores, e hoje pela graça do Senhor estaremos meditando em Ezequiel e tentando compreender qual é a mensagem de Ezequiel para as nossas vidas, para a igreja contemporânea, para a igreja aqui em Augusto Franco e para todas as igrejas que vivem o tempo de hoje. E antes de entrarmos no texto bíblico, convém a gente falar rapidamente sobre o contexto do profeta Ezequiel. Ezequiel, queridos, ele era de família sacerdotal, logo, ele iria ser ordenado ao sacerdócio assim que completasse 30 anos de idade. Porém, ele não vai ser ordenado ao sacerdócio, ele vai ser chamado para ser um profeta. Só que Ezequiel, ele não vai estar em Jerusalém, ele não vai estar no templo, ele vai estar exilado, ele vai estar na Babilônia. Por quê? Os irmãos já estão aí inteirados do contexto, mas só relembrando, nós precisamos compreender que no tempo do profeta Ezequiel, a região ali estava uma panela de pressão do ponto de vista dos poderes internacionais. Havia uma nação que tinha iniciado o seu poderio, essa nação era a Babilônia, e a Babilônia então começa a avançar para aquela região da Palestina, Síria, tentando aumentar o seu poderio econômico, territorial, e durante este período, o general Nabucodonosor não era ainda imperador, não era ainda rei Nabucodonosor, era o general Nabucodonosor. Ele então vai expandindo a sua influência e chega até a região de Judá. E ele subjuga Judá, cerca Judá, Jerusalém, mas observe que ele não vai destruir Jerusalém ainda. Então ele vai iniciar a sua influência, e aí no ano 605 ocorrerá a chamada primeira deportação dos judeus para o exílio babilônico. É uma deportação, Elias, menor. Nessa deportação vai algumas pessoas de Judá, principalmente nobres. Dentre esses primeiros deportados, nós temos Daniel e os seus queridos amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, já falando aí dos nomes babilônios dele, né? Os nomes judeus são outros. E então,
No ano 605, tem essa primeira deportação, o rei era Jeoaquim, e aí então, Nabucodonosor volta. E aí entra Joaquim, o rei Joaquim em cena, e o rei Joaquim começa a ser contra a Babilônia. Ele se levanta contra Nabucodonosor. E então Nabucodonosor volta de novo para Jerusalém. E no ano 597 antes de Cristo, no ano 597, Juju, Adele, no ano, é muito tempo atrás, no ano 597 antes de Cristo, ele vai de novo, subjuga Jerusalém, entra no templo e saqueia o templo. Saqueia o templo, mas não destrói o templo. E leva uma segunda leva de judeus. Segundo lá Reis, cerca de 10.000 judeus são levados para o cativeiro. Dentre eles, o profeta Ezequiel. Então Ezequiel é levado para a Babilônia. Chegando na Babilônia, ele começa a viver a sua vida, ele tem uma casa, ele é casado, porque a Bíblia, o profeta Jeremias, já tinha dito para eles, olha, na Babilônia, vocês devem trabalhar lá, viver suas vidas lá. Preguei sobre isso domingo à noite. E então, viva a vida de vocês. Chegando lá, Ezequiel viveu a vida dele, era casado, porém, 4 anos depois de ter chegado na Babilônia, quando ele completa 30 anos, ele vai relatar isso em Ezequiel no capítulo 1, no seu primeiro versículo, Deus chama Ezequiel. Deus chama Ezequiel. E ele então inicia o seu ministério profético. Neste período, Jerusalém não tinha sido destruída e o templo estava em pé. Mas aí Deus levanta o profeta para uma tarefa um pouco árdua. Qual era a tarefa? Ezequiel deveria anunciar a queda de Jerusalém, a destruição do templo e o fim da dinastia do rei Davi. Era, meus irmãos, uma tarefa muito difícil. Em Jerusalém está Jeremias, profetizando: gente, mude os seus pensamentos, mude suas ações, Jerusalém será derrubada, porque vocês cometeram o pecado. Jeremias em Jerusalém. Na Babilônia, Ezequiel. E Ezequiel começa a dizer: parem de ter esperanças de que Jerusalém ficará de pé. Parem de ter esperanças. Ele se levanta 7 anos antes da queda do templo. Ele começa a profetizar, dizendo: não ouçam os falsos profetas, não ouçam eles, Jerusalém vai cair, o templo vai cair, não levem isso em consideração. E Deus, para dar uma ênfase mais forte ao chamado e à mensagem do profeta Ezequiel, diz para Ezequiel: Ezequiel, o brilho dos seus olhos cairá, a menina dos seus olhos deixará de existir. É a esposa de Ezequiel. A esposa de Ezequiel morreria no ano da queda de Jerusalém. E Deus disse: não lamente a morte da sua esposa, não lamente a morte do brilho dos seus olhos. Quando o povo de Israel, os judeus, perguntarem o que está acontecendo, por que você não está lamentando, não está em luto pela morte da sua esposa, você vai dizer: assim diz o Senhor, assim como eu não estou lamentando a morte da minha esposa, vocês também não devem lamentar a destruição de Jerusalém e a queda do templo. ênfase, simbolismo, e o profeta precisou internalizar tudo isso. E então, no ano 586, acontece a destruição de Jerusalém, a terceira e grande deportação. Nabucodonosor vai lá e saqueia, já falamos disso aqui, não deixa pedra sobre pedra ali, há uma destruição grande, e o povo vai para a Babilônia. Vai acontecer ainda uma outra deportação pequenininha, no ano 582, porque Nabucodonosor deixa lá em Jerusalém um governador chamado Gedalias, e depois o povo ali faz uma insurreição, mata Gedalias, e então eles vão para o Egito e levam Jeremias para o Egito. Então Nabucodonosor vai lá e leva o restinho que tinha, mas poucas pessoas.
Em geral, a terceira deportação é no ano 586. E então, depois desta data, Ezequiel continua profetizando, continua levando o povo à reflexão, e ele vai profetizar 22 anos. Ele vai ser chamado aos 30 e vai profetizar até os 52 anos, 2 anos a mais do que o normal, porque um sacerdote em Israel começava o seu ofício aos 30 anos e encerrava aos 50. Ezequiel fica até os 52 anos. E por que Ezequiel continuou profetizando mesmo diante da destruição de Jerusalém? Porque Ezequiel é um profeta, meus irmãos, que também vai profetizar acerca de eventos futuros, questões escatológicas. E então, tanto Jeremias como Ezequiel sempre profetizavam e traziam, levavam a mensagem de Deus para o povo. Mensagem do Senhor para o povo. E o povo de Israel, queridos, era um povo privilegiado. Sabe por quê? Eles tinham a palavra. Eles tinham a palavra viva no meio deles. O povo judeu foi o povo escolhido para receber a revelação divina. Quem é Deus? O que Ele fez? O que Ele quer de nós? Qual foi o povo que recebeu isso? Foram os judeus. Então os judeus tinham a palavra viva, os judeus tinham a lei, os judeus recebiam as instruções dos sacerdotes, dos profetas e dos reis. Mas o que estava acontecendo com aquele povo? Eles estavam na Babilônia, Jerusalém destruída, o templo destruído, a monarquia davídica extinta até aquele momento. O que aconteceu com este povo? O que aconteceu com esse povo para estar naquela situação? Para respondermos a essa pergunta, precisamos responder a 3 outras perguntas. A primeira é: por que as pessoas ouvem a palavra de Deus e não a praticam? Segunda pergunta: quais as consequências de ouvir a palavra de Deus e não a praticar? Quais os perigos de ouvir a palavra de Deus e não a praticar? E a terceira pergunta: qual a reação de Deus diante de tudo isso? Como Deus reage a tudo isso? Respondendo essas 3 perguntas, nós saberemos responder a pergunta maior: o que aconteceu com este povo judeu? O que está acontecendo com alguns do povo de Deus? O que pode acontecer com alguns que estão aqui presentes? Precisamos aprender com o que aconteceu com o povo judeu para que possamos edificar a nossa vida. E a primeira pergunta é: por que as pessoas ouvem a palavra de Deus e não a praticam? Ezequiel, coloca aí na tela, por gentileza, capítulo 33, verso 31. Está aí na tela. Esse texto, meus irmãos, olha, quando eu estava lendo para trazer esta mensagem, eu disse: meu Deus, que texto eu vou trazer, pastor Neto, para tentar expressar a mensagem de Ezequiel. Quando eu passei por esse texto, eu não consegui mais sair dele. Ele é um texto muito emblemático. E o texto vai dizer o seguinte: olha, o meu povo vem a você, Ezequiel, como costuma fazer, porque ele era um profeta. Se assenta para ouvir as suas palavras, mas não as põe em prática. Com a boca eles expressam devoção, mas o coração deles está ávido de ganhos injustos. 32. De fato, para eles, agora é fantástico isso. De fato, para eles, você não é nada mais do que um cantor que entoa cânticos de amor com uma bela voz e que sabe tocar um instrumento. Pois eles ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Volte para o 31, por gentileza. Meus queridos, por que pessoas ouvem a palavra de Deus e não a praticam? Há um descompasso imenso entre aquilo que a gente fala
e aquilo que a gente vive, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente internaliza. As pessoas, como diz o verso 31, se aproximavam de Ezequiel como se ele fosse um cantor, e elas vão para ele interessados, porque olha, elas vão até você como costumam fazer, e chega a se assentar para ouvir, ou seja, há um interesse. O povo judeu, meus irmãos, não era um povo analfabeto bíblico. O povo judeu, queridos, eles eram alfabetizados pela Bíblia. Ao invés de o gato roeu a roupa do rei de Roma, é o rato. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Eles aprendiam sobre, no princípio criou Deus os céus e a terra. O A, E, I, O, U deles era na Bíblia. O livro didático das crianças de Israel era a palavra de Deus, era a Torá, eram os profetas, eram os salmos. Eles não eram pessoas ignorantes da palavra de Deus, pelo contrário, eles ouviam a palavra de Deus. Mas entre ouvir e praticar, há um grande hiato. Podemos até dizer que há um grande abismo. E a semelhança do que acontecia lá com Ezequiel, com o povo judeu, muitas pessoas ainda hoje se assentam nos bancos das igrejas para ouvir a palavra de Deus. Como antigamente, muitas pessoas se assentam em seus sofás de casa para ouvir o pai e a mãe ensinar a palavra de Deus. Mas assim como acontecia naquela época, queridos, ainda acontece hoje. Há um descompasso entre o que eles ouvem, até o que eles dizem que creem, mas de fato o que está no coração dessas pessoas. Muitas pessoas parecem gostar da palavra de Deus, muitas pessoas até têm a palavra de Deus na boca, muitas pessoas decoram versículos bíblicos, mas seus corações estão longe de Deus. E a pergunta é: meu Deus, por que isso acontece? Há vários motivos. Eu vou destacar aqui alguns. Primeiro, resistência à mudança. A pessoa ouve, sabe, mas ela não quer mudar. Ela prefere permanecer no erro. Ela sabe a verdade, mas ela prefere o erro. Ela conhece a luz, mas ela prefere ficar nas trevas. Segundo, influências externas, pressões sociais, culturais e familiares podem desencorajar a prática da palavra de Deus. Não subestime a prática, o cotidiano. Tem pessoas que começam a deixar de congregar, deixam de ler a Bíblia. Quando você coloca isso ao longo do tempo, quando vê, ela já se tornou uma pessoa que não é cristã na prática. Ela se tornou uma cristã nominal, ou como eu gosto mais de falar ainda, ela se tornou culturalmente cristã. Mas a palavra do Senhor não move mais a sua vida. Terceira causa possível: superficialidade na fé. Algumas pessoas, meus irmãos, elas têm até uma compreensão da palavra, mas elas não buscam uma intensidade nesta palavra, elas não buscam entendimento profundo ou pessoal desta mensagem. Para muitas pessoas, basta saber que Deus é bom, que a misericórdia do Senhor renova-se a cada manhã, que Jesus Cristo, Ele é lindo, Ele é maravilhoso, mas a dinâmica da vida, as pressões desse mundo, exigem muito mais de nós. As forças que militam contra nós, que é eu mesmo, o mundo e o diabo, exige de nós um aprofundamento. Nós não podemos ser superficiais, queridos. Cristo, certa vez, ele contou uma parábola. Ele disse: olha, quem ouve a palavra de Deus e não a pratica, é comparado a um homem que construiu a sua casa sobre, e a outro sobre areia. Aí ele fala: olha, quem ouve e não pratica é quem constrói a casa sobre areia. Quem ouve e pratica, construiu a casa sobre a rocha. Na nossa cabeça, como é que a gente imagina isso? Olha, um tapado da vida foi fazer uma casa na beira do rio.
Que idiotice foi essa sua, rapaz? Mas não é assim que a palavra do Senhor diz. Ninguém constrói uma casa na beira do rio. Ninguém faz essa, vamos chamar de idiotice última. Não. No contexto desta parábola, nós temos dois construtores que constroem a casa, pastor Neto, na mesma rua do vilarejo. E aí, irmão Rui, são dois tipos de entendimento. O primeiro construtor, o que é que ele faz? Ele faz o alicerce, Alex. Ele faz o alicerce. Só que ele é negligente, displicente, preguiçoso, superficial, epidérmico. Elias, epidérmico agora foi interessante, né? Ele está só na capinha. O que é que ele faz? Ele começa a cavar. Eliseu trabalha com construção também. Também não, porque eu não trabalho. Começa a cavar, ele diz, tá bom. Já deu. Tá bom, homem. Uma canseira, um sol desse, tá bom. E aí, então ele para. E ele então constrói a casa, Rui Júnior, com um alicerce bem raso. E aí essa casa não tem estrutura. Quando vem um vendaval, uma enchente não planejada, porque, queridos, aqui esse construtor representa todas as pessoas que são superficiais, que acham que nada vai acontecer, que acham que nunca vai acontecer inundação, que acham que nunca vai acontecer uma chuva forte. Ele não é aquele que constrói na beira do rio, que ali é esquisito, é na areia, sob a areia. Então, ele acha que nada vai acontecer. Que nada, rapaz, aqui nunca vai acontecer isso aqui. E ele não faz, ele é uma pessoa muito superficial. Eu me lembro lá no Lorival, fulano, aumente o piso dessa casa, hein, Neto? Que nada, rapaz, agora o rapaz aí fez uma construção, Gama fez um canal de Gama aí, rapaz, aumente, não, que nada, vem a primeira chuva, inundou foi tudo lá no Lorival Batista. Aí vem a chuva e leva a casa. O outro é comparado ao homem que ouve a palavra de Deus e a pratica. O que é que ele faz? Ele começa a cavar. Ele cava. E ele cava. Fulano tá bom. Tá não. E ele cava. E ele estuda a palavra de Deus. E ele participa das coisas do Senhor. E ele cultua o Senhor com alegria. E ele é uma pessoa que está envolvida ministerialmente. E ele louva ao Senhor. E ele cava. E ele começa a aplicar mais. Ele começa a estudar a palavra de Deus. E ele não está satisfeito. E ele cava. Ele quer saber mais de Deus. Ele quer ter mais comunhão com Deus. E ele cava. Ele não para até encontrar, meus irmãos, uma parte sólida. Encontrei. O alicerce dele é lá fundo. Vem as tentações, vem as influências externas, vem o mundanismo, vem tudo isso, ele está em pé. Vem para os mais antigos aí, né? Vem dente de ouro, né? Não sei se alguns pegaram ele. Vem dente de ouro, vem G12, vem não sei o quê. Vem isso, vem aquilo, vem as pressões, vem os espinhos, vem tudo. E ele está firme, porque ele cava. Ele não é superficial. Ele estuda a palavra de Deus. Mas muitas pessoas, elas estão ainda nessa linha. Então, essa superficialidade, queridos, faz com que muitas pessoas até ouçam a palavra de Deus, mas não venham a praticar. Porque elas faltam compromisso, elas se deixam levar pelas distrações, elas se deixam levar pelas outras prioridades, elas não compreendem que na vida cristã só há um Senhor, elas não compreendem que buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que é que elas colocam? Elas botam Deus em segundo plano. Elas botam Deus em um compartimento da vida. Para ler a Bíblia é na base da porrada. Para vir para um culto, cultuar ao Senhor, é só a misericórdia de Deus. Meu querido, você é um candidato sério para ir para a Babilônia espiritual. Babilônia espiritual é a estagnação espiritual.
Babilônia espiritual é a queda espiritual. Babilônia espiritual é você viver uma vida indiferente, insulsa para Deus. Sabe aquela vida insulsa, tanto faz, tanto fez. É isso que pode causar, meus irmãos, você ouvir a palavra do Senhor e você não praticar. Se você não cava fundo, você não tem convicção pessoal. Você precisa compreender acerca de quem é Jesus, as doutrinas básicas do Evangelho. Isso aconteceu com eles. Expressam uma devoção, mas o coração deles está o quê? Cheio de ganhos injustos. Ou seja, na prática, a prática deles, meus irmãos, era diferente. Eles até demonstravam que eram cristãos, mas a vida deles havia um descompasso. Por quê? Porque eles só ouviam a palavra de Deus. E a segunda pergunta qual é? Quais os perigos? Quais os perigos de ouvir a palavra de Deus e não praticar? Olha agora o verso 32. Esse verso é maravilhoso. Coloca aí. Olha. De fato, para eles, quem são eles? Os judeus que procuram Ezequiel. Você não passa, Ezequiel, de um cantor brega. Não tem brega não, mas estou botando na linguagem aqui. De um cantor brega, que fica com Ezequiel e seus teclados. E aí Ezequiel e seus teclados cantam, né? E o povo vai lá e se diverte. E Ezequiel tinha uma voz boa. Para você é como um cantor que tem uma voz bonita e sabe tocar um instrumento. Meus irmãos, os judeus, eles não compreendiam a importância da palavra do Senhor. Tem muitas pessoas, meus irmãos, que ainda hoje fazem isso. Elas vão para o culto e elas estão focadas no cantor. Ai, que louvor lindo. Ai, como o culto foi maravilhoso. E o que isso mudou na sua vida? Que palavra, que frase, que estrofe do louvor traçalhou o seu coração? Tudo no culto fala, meus queridos, tudo no culto fala. Não podemos entrar no culto sem a gente refletir sobre a nossa vida. Não podemos, meus irmãos, entrar no culto sem refletir sobre como está a nossa vida. No culto sempre temos algo a nos apropriar. É uma promessa que você não está vivendo. Aí você está cheio de ansiedade, cheio de preocupação. Aí você vem para o culto, aí no culto alguém canta. Não vou cantar não, porque vai dar problema não, mas seria, né? Não fica ansioso de coisa alguma. É? Ai você, que música linda. Cantou Mateus 6. Observe os lírios dos vales, observe os passarinhos. Ai você, eita, que cântico lindo. Mas o abençoado de Jeová, o que esse cântico muda na sua vida? Você acabou de cantar que Deus cuida de você, que Deus protege você, que Deus abraça você. Aí você ficou, ai, eita, que aquele solo de guitarra foi tão lindo. Aí você sai da igreja, diz, ai, não sei o que vai sair da minha vida, porque com essa guerra na Ucrânia, estou achando que vai dar problema com a minha empresa, vou ser demitido. Você não aprendeu nada. Você não aprendeu nada. Chega aqui, você vê um texto bíblico que fala sobre um mandamento, um pecado que você não está confessando, e aí você, olha, o texto foi lindo, o culto foi lindo e maravilhoso. E o que isso mudou na sua vida? Queridos, os perigos de ouvir a palavra de Deus e não praticar, é que nós podemos viver uma vida hipócrita. Quais são os perigos, queridos? É a gente lidar com o sagrado de uma maneira superficial e transformar isso em entretenimento. Quais os perigos de ouvirmos a palavra de Deus e não praticarmos? É usarmos, levarmos as coisas de Deus como entretenimento. Culto é entretenimento, Bíblia vira livro de informação e de história. Participação nos eventos da igreja vira, evento.
Então a gente corre o sério risco de virarmos hipócritas espirituais, ou seja, a gente ouve, mas não pratica, mas está em todo quanto é canto. Então a gente passa uma imagem. Um gentio que estivesse passando por Jerusalém, diria: olha, eis o povo de Deus. Pura falsidade. Sepulcro caiado. Jesus Cristo olhava para o fariseu e dizia: olha, aí é igual aquelas cemitério, aquelas tumbas ali, que é linda, bonita, quando você mexe nela, você vê a ossada podre. Segundo perigo, perda de discernimento espiritual. Quando a palavra de Deus não é praticada, meus irmãos, a compreensão espiritual começa a diminuir. A prática dos ensinamentos bíblicos nos ajuda a crescermos na compreensão. Então você começa a ser uma pessoa, sabe o quê? Neném espiritual. Primeiro que chegar, nem precisa ser um falso profeta dos maiores. Basta um falso profeta simples. Você vai cair. Por quê? Porque você vai perder o discernimento espiritual. Você não vai ter substância. Você vai ser um crente miojo. Você não tem substância na sua vida. Primeira coisa que você vê na internet, primeiro vídeo que você vê na internet, você cai. Terceira possibilidade é o próprio declínio espiritual. A falta da prática da palavra de Deus nos leva a um afastamento do Senhor. A fé da palavra viva nos leva a ter uma vida viva, de relacionamento vivo com o Senhor. Então você vai cada vez mais declinando. Aonde isso vai, queridos? Aonde isso vai? Onde você quer se sustentar? Não tem como, querido. Você vai declinar, você vai cair. Uma outra possibilidade, decisões erradas na vida, que tem a ver com o anterior. Como você perde o discernimento espiritual, você começa a viver pela sua própria conta. Você começa a tomar decisões ruins, erradas na vida. Começa a ter cabeçada na vida. Por que isso? Porque você não está praticando a palavra de Deus. Por fim, queridos, isso pode gerar queda no pecado. Isso pode gerar, olha só que interessante, influência negativa. Você que antes era uma pessoa importante na sua família, agora você, por estar ouvindo e não praticando a palavra de Deus, você pode se tornar uma má influência. Já imaginou isso? Meu pai é uma má influência para mim. Minha mãe, uma má influência para mim. Meu irmão crente, eu olho para ele e digo: para mim é uma má influência. Eu não consigo visualizar isso como crente. E por fim, consequências eternas. Se você ouvir e não praticar, mas levar a palavra de Deus como se fosse isso, um show gospel, você pode, infelizmente, ter consequências eternas. Você pode, infelizmente, desfrutar de uma eternidade longe de Deus. Terceira pergunta: e como Deus reage a tudo isso? Primeiro, veja, o povo vai, irmãos, comigo, né? Volta aí para o 31. O povo vai para Ezequiel, eles têm interesse em ouvir a palavra de Deus, eles se assentam para ouvir a palavra de Deus, mas a vida deles está fora. Por que está fora? 32 vai dizer que eles não levam em consideração a palavra do Senhor. Eles não querem mudança de vida, pelo contrário, eles vão para o culto, para entretenimento. O que eles querem é se divertir, o que eles querem é conversar com a turma, o que eles querem é bom, que é bom, gente, é bom, veja, é bom um culto que tem boa música, para a glória de Deus, é bom essa comunhão maravilhosa, tudo é maravilhoso, mas se você não usar isso para a glória de Deus, você vai fazer como os judeus daí, que Ezequiel Ezequiel e seus teclados. Isso não modifica a vida. Mas em terceiro lugar, como Deus reage a tudo isso? Olha o 33.
Quando tudo isso acontecer, e certamente acontecerá, que ouvir, não praticar, desdenhar, sabe? Não ter compromisso com a palavra de Deus, vida insulsa, vida indiferente, sabe? Vida que não cava fundo, superficialidade bíblica. Quando isso acontecer e acontecerá, Deus vai dizer em outros textos de Ezequiel, eles saberão que um profeta esteve no meio deles. Queridos, o fato de haver um profeta no meio deles significava compaixão e misericórdia. Porque o que Deus queria era que o povo voltasse. Porque, meus irmãos, Deus não tem prazer nessas coisas. Coloque aí Ezequiel 18, verso 23. Olha o que Deus vai dizer. Teria eu algum prazer na morte do ímpio? Palavra do soberano, o Senhor. Ao contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? Deus está dizendo, olha, eu não tenho interesse, gente. Eu não tenho interesse que o povo ouça a palavra de Deus e não pratique. Eu não tenho interesse na superficialidade do povo. Pelo contrário, eu quero que o povo cresça. Eu quero que o povo compreenda os seus pecados e viva. Então, Deus reage a tudo isso como? Sempre demonstrando amor e paciência, misericórdia, por meio dos seus profetas, da lei dos profetas. Certa vez, em uma parábola, Cristo vai dizer que existia um rico e Lázaro. O rico morreu, foi sepultado. O rico morreu, teve toda a pompa de sepultamento. Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E aí, lá no céu, uma figura prévia do que acontecerá no fim dos tempos, o rico olha para Lázaro e diz, Abraão, pai Abraão, porque ele era judeu, pai Abraão, eu estou com sede, eu estou com tanto sofrimento, pede para Lázaro molhar um pouco o dedo na água e mandar para mim. Aí Abraão disse, perdeu o playboy. Quem está aqui não passa para lá, quem está lá não passa para cá. Você estava vivo, não aproveitou a oportunidade, não tem condições. Aí aquele rico, numa espécie de resquício de compaixão e misericórdia, diz, olha, então pelo menos manda ele lá para avisar meus irmãos que estão vivendo como eu. Abraão olha para ele e diz, eles têm a lei e os profetas, ouçam-nos, ouçam-nos. A lei e os profetas é Deus demonstrando amor e misericórdia, para que a pessoa pudesse reconhecer a sua culpabilidade e voltar para Deus, porque ele não tem, meus irmãos, Deus não tem prazer nisso. Porém, preste bem atenção, Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas ele respeita a decisão do ímpio. Vou repetir, Deus não tem alegria, prazer, como está aí, na morte do ímpio, mas ele respeita a sua decisão. Se você, meu irmão, começar a desviar a palavra de Deus, Deus respeitará a sua decisão. Se você quiser virar as costas para Deus, Deus respeitará a sua decisão. E nesta hora ele vai ser duro. Olha o verso 24. Se, porém, um justo se desviar de sua justiça e cometer pecado, e as mesmas práticas detestáveis dos ímpios, deverá ele viver? Nenhum dos seus atos justos será lembrado. Os irmãos estão compreendendo do que estamos falando aqui? Os irmãos estão compreendendo que a coisa é séria? Continue aí o verso 24. Por causa da infidelidade de que é culpado, e por causa dos pecados que cometeu, ele morrerá. Com Deus não se brinca, queridos. Deus reage enviando a lei e os profetas. Deus reage enviando disciplina e correção. O cativeiro babilônico foi juízo divino
para ensinar o povo judeu de que eles estavam ali por conta dos seus pecados. Mas o próprio Deus que os enviou para a Babilônia disse para Jeremias avisar o povo que esse cativeiro não seria eterno, demoraria 70 anos, a contar do ano 586 a.C. O próprio Deus disse: olha, eu vou os trazer de volta, e vocês voltarão a habitar aqui nessa região, voltarão a comprar e a vender. Então, o próprio Deus é o Deus que demonstra a sua misericórdia, ele disciplina. Então, meu querido, meu irmão, minha irmã, você pode estar sendo alvo da disciplina do Senhor, e se assim estiver, glorifique a Deus, porque ele disciplina quem ama, aos seus filhos. A pior disciplina do Senhor, sabe qual é? É quando ele vira as costas e diz: olha, como está lá em Romanos 1, vivam o que vocês quiserem, vivam, façam o que quiserem com seus corpos, com suas vidas, estão nem aí, vocês vão fazer tudo isso, vão ganhar dinheiro, vão ser bem-sucedidos e vão achar que eu não estou nem aí para vocês. Mas eu estou nem aí, sabe por quê? Porque eu estou engordando vocês para o dia do abate. É o que Cristo vai dizer por meio dos profetas. É como se essas pessoas fossem gaiamum cevado. Deus está cevando o gaiamum. Virou as costas, faça o que quiser. Aí você olha e diz: mas pastor, fulano não é mais crente, era da igreja, ele saiu da igreja, agora faz tudo o que quer, e agora comprou até um carro novo. Querido, essa é a pior fase da vida da pessoa. Deus virou as costas, porque enquanto Deus está querendo trazer você de volta, aí Deus, olha, Deus manda cativeiro, primeiro Deus manda profeta, Deus manda a primeira deportação, manda a segunda deportação, e o povo não volta, e o povo não se arrepende. Aí Deus manda a terceira e última deportação, e o povo não se arrepende. Aí Deus vai mandando profetas, Deus manda depois Esdras, Zorobabel, Esdras e Neemias, para trazer o povo de volta para Jerusalém. E o povo volta para Jerusalém, chega em Jerusalém, ouve a palavra de Deus e não pratica, não quer fazer o templo. Oséias vem e diz: meu povo, vocês são malucos, vamos construir o templo, que brabeza é essa de vocês? E o povo vai lentamente, lentamente, lentamente. Isso traz consequências eternas. Como Deus reage a tudo isso? Deus reage, meus irmãos, dando esta compaixão e trazendo perdão e restauração. Preste bem atenção. Se você tem ouvido a palavra do Senhor esse tempo todo, não tem praticado, Deus reage na sua vida como? Lhe estendendo a mão, lhe trazendo restauração. Isso é muito vivo naquela imagem de Ezequiel, de restauração dos ossos secos, de Ezequiel 37. Deus tem poder para restaurar, Deus tem poder para mudar. Como Deus reage a tudo isso? Deus reage, queridos, de maneira espetacular. Deus dá uma visão a Ezequiel de um templo. Ezequiel, dos capítulos 40 ao 48, é a visão de um templo. Que templo é esse? Há algumas teorias, alguns falam que esse templo é o templo que seria reconstruído quando eles voltassem do cativeiro, mas é esquisito, porque o templo que eles construíram quando voltaram do cativeiro, a planta foi a de Moisés, do tabernáculo. Mirradinha, tanto que quem era idoso, quando viu o alicerce, chorou, porque comparou com o de Salomão. Quem era idoso, que foi para o cativeiro ainda criança, viu o templo de Salomão, quando viu o alicerce, chorou, porque a planta era diferente, a planta era de Moisés. Mas há alguns que dizem que esse templo de Ezequiel, dos capítulos 40 a 48, até o final de Ezequiel, se refere à Nova Jerusalém. De fato, há muitas referências do templo de Ezequiel com Apocalipse capítulo 21, que fala da Nova Jerusalém, mas há uma dificuldade, porque essa dificuldade qual é? É que na Nova Jerusalém, em Apocalipse 21,
É claro que não haverá templo na cidade santa. Não haverá templo. Então, como é que o templo é o templo? Então, há uma terceira possibilidade que alguns dizem, que esse templo se refere à igreja. Ou seja, Ezequiel, na visão de Ezequiel do templo, há um rio que flui do meio do templo. E esse rio, segundo eles, é a igreja abençoando as nações. Parece Maré do Bairro, mas enfim, é muito romântico. Mas é uma possibilidade, né? Estou brincando com Maré do Bairro, mas há uma possibilidade real. Mas há uma espiritualização demasiada do templo. Porque do 40 ao 48, são quantos capítulos aí? 9 capítulos? Né? 40 a 48, 9 capítulos. Ezequiel traz muitos detalhes do templo, muitos detalhes da vida sacerdotal, detalhes de como seria a vida lá. Se era para espiritualizar, não bastaria uma coisa rápida, né? Mas há uma quarta possibilidade que diz que esse templo é o templo que será reconstruído no milênio. E aí, Raimundo, não sabemos. Nesse milênio se reconstruiria o templo, e qual seria a planta do templo do milênio? Ezequiel de 40 a 48. Mas qual é a dificuldade? Você se imaginar Jesus no templo oferecendo sacrifício para ele mesmo é meio esquisito ali. Ou seja, essas são as 4 teorias que existem majoritárias. Em cada uma delas tem coisas que a gente não se encaixa. Eu confesso que eu olhei para as 4 teorias e eu não me encaixo em nenhuma delas. Então a minha teoria é, eu me humilho diante do Senhor, digo, Senhor, eu não sei. Mas uma coisa eu sei. A aplicação desse templo que o Senhor tem para nós é a restauração da adoração verdadeira. Essa é a mensagem principal da construção do templo do 40 a 48. Como será? Será literal? No milênio? Foi literal no retorno do povo? É a igreja, o templo é a igreja, seja qual for a corrente que valerá, se é no milênio ou não importa para nós, o mais importante é o que Ezequiel está trazendo, é a vontade de Deus de restaurar a adoração verdadeira. Crentes no Senhor Jesus, há uma relação indissociável, colada, entre o culto que você presta a Deus e a vida que você vive para Deus. O povo de Judá se desviou do caminho do Senhor na sua vida pessoal, na justiça social, nas questões morais, porque tudo isso refletia, irmão Rui, a sua adoração no templo. Se você quer ouvir e praticar a palavra de Deus, você precisa, meus queridos, compreender a importância da adoração genuína, verdadeira ao nosso Senhor Jesus Cristo. Se você, meu querido irmão, minha querida irmã, não compreende isso, se para você cultuar ao Senhor ainda é um peso, isso reflete algo na sua vida. Não tem como um adorador não gostar de adorar. Não tem como aquele que adora em espírito e em verdade não gostar de adorar ao Senhor. E não me venha com subterfúgios, no tipo, minha adoração é no dia a dia. É verdade. É verdade. Isso é o reflexo da adoração. Mas a adoração é um ato. Meus irmãos, a igreja é o corpo de Cristo. Igreja, no seu significado da palavra, é chamados para fora. Chamados para fora de onde? Chamado para fora de casa, para ir a um lugar público, ou não necessariamente público, mas aí a um lugar onde outros irmãos estarão juntos, reunidos, para adorar, para louvar, para se humilhar diante do Senhor, para rogar as suas bênçãos como corpo, como igreja. Se o povo de Deus não se humilha,
não busca a Deus de coração, nem na adoração. Como é a sua vida no restante do tempo? O que Deus está dizendo é que não enganamos a Ele. O nosso culto é o espelho de quem nós somos na vida prática. Se você não tem mais ânimo de cultuar a Deus, pode observar na sua vida onde você está se desviando do caminho dele. Meus irmãos, é palavra de Deus. O verdadeiro adorador, ele clama, ele tem sede, ele tem fome de Deus. Ele busca o Senhor intensamente, e ele louva ao Senhor, e os salmos são maravilhosos. O Davizinho aprendeu, né? Não é Davizinho, mas é um Davi grande, né? Mas ele ensina para as crianças: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É o espírito de quem foi quebrantado, de quem compreende o que é, quem é e quem foi que o tirou. E aí, queridos, a palavra viva, principal desafio para a igreja contemporânea é percebermos que nós não devemos brincar com Deus. Eu quero concluir contando uma história real, que mostra o perigo real de ouvirmos a palavra de Deus, não praticarmos a palavra de Deus e não darmos atenção aos constantes acenos de Deus para que voltemos ao caminho. Os perigos de vivermos uma vida insossa, indiferente, de não buscarmos uma adoração genuína. E a adoração é tão importante que ocupa de 40 a 48 tantos capítulos em Ezequiel. Principal mensagem, desafio para a nossa igreja é percebermos o perigo. E essa história é real. Ela se passou com Jesus. Certa vez estava Jesus indo ao templo. E havia próximo ao templo um tanque. O tanque chama-se Betesda. E havia ali diversas pessoas moribundas, acometidas de diversos males. E um deles era um paralítico que havia 38 anos que estava ali jazendo naquela situação. E Cristo, quando chegou perto dele, disse: você quer ser curado? E aquele paralítico disse: eu quero, mas... E aí contou uma história estapafúrdia, estava envolvido com incredulidade, com misticismo. Ele conta: mas um anjo quando vem, agita as águas, e aí não dá tempo de ir. Aí Cristo disse: querido, você está diante do Deus Todo-Poderoso. Pegue sua maca e ande. Imediatamente aquele paralítico, 38 anos, semelhante àquele vale de ossos secos de Ezequiel 37, as suas juntas e medulas começam a se fortalecer, e aquele paralítico começa a ficar em pé, pega o seu colchonete e vai embora. Nem perguntou quem era, nem viu quem era, não sabia nem nada. Quando vira aquele paralítico no templo, porque paralítico não entrava no templo, estava excluído da adoração verdadeira, estava excluído. Curado, foi para o templo. Quando viram o paralítico, disse: não era esse que ficava lá? Eu disse: como é que pode? Perguntaram: quem foi que lhe curou? Ele: eu não sei, me mandaram se levantar, eu levantei com um pulo, peguei meu colchonete e fui embora. Aí Jesus Cristo vai para o templo. Jesus Cristo procura aquele paralítico. No meio da multidão ele procura. Achei, vou lá falar com ele. Quando Jesus encontra aquele paralítico, ele fala as seguintes palavras, João 5,14. Depois de encontrar o paralítico, Cristo fala para ele. João 5, verso 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo, ele disse: olhe, você está curado, que legal, que bênção, não volte para que algo? Não estamos falando
de brincadeira, meus irmãos. Você pode pensar, mas que pecado esse homem estava fazendo, 38 anos paralítico, morando, moribundo, na sarjeta. Meus queridos, pecado é pecado. Pecado, tanta forma de pecar. Jesus falando para aquele homem, diz, olha, 10, hein? 10, curadinho da Silva. Agora, hora de mudar. Pare de ficar vivendo uma vida de religiosidade superficial. Opa! Pare de ler a Bíblia e isso não mudar a sua vida. Pare de ficar brincando de ser cristão. Hora de mudar, paralítico. Não tem o nome dele. Hora de mudar, ex-paralítico. Hora de mudar. Hora de você olhar para a Bíblia com reverência. Hora de você olhar para as coisas de Deus com reverência. Hora de você buscar adorar a Deus com reverência. Hora de você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Porque senão, meu querido, 38 anos paralisado, passando fome, sem poder onde ir daqui para ali, dormindo em um colchonete no relento, não vai ser nada comparado ao que virá. Algo pior não aconteça a você. Esse algo pior, os irmãos sabem o que é. Quando alguém ouve, mas não pratica, vive uma vida distante do Evangelho, não quer compromisso com o Senhor Jesus, não quer mudar de atitude, mas sabe versículo de cor, sabe cantar hinos de cor, gosta de coisa gospel, mas não mudou de vida. Meu irmão, meu querido, o que lhe aguarda é a morte eterna. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Pai Santo, nós nos humilhamos, Pai, diante da Tua mensagem. E nós, aqui nesta manhã, nós ouvimos a Tua mensagem. E ouvimos a Tua mensagem que diz para não sermos apenas ouvintes dela. Então, Pai, nós queremos nos humilhar diante do Senhor e primeiramente pedir perdão. Pedir perdão por todas as vezes que nós não praticamos a Tua palavra. Queremos, Pai, te pedir perdão por todas as vezes em que nos desviamos do Teu Evangelho. Queremos te pedir perdão, Pai, por todas as vezes que nós nos desviamos dos Teus propósitos, da Tua vontade, dos Teus caminhos. Nós queremos, Pai Santo, aqui diante do Senhor, firmar o compromisso de, da nossa parte, buscar andar no Senhor, de com Teu Santo Espírito andarmos, ó Deus, em conformidade com os Teus propósitos. Nós queremos, Pai, abandonar todo o pecado. Nós queremos, Pai, abandonar toda a iniquidade. Queremos, Pai, abandonar toda a superficialidade de nossa vida. Nós queremos, Pai, ter mais compromisso com o Senhor. Nós queremos, Pai, ter mais compromisso com a Tua palavra. Dá-nos, ó Deus, fome e sede de Ti. Dá-nos, ó Deus, vontade de mergulhar na Tua vontade, no Senhor, no conhecimento do Senhor, que todas as vezes, Pai, que abrimos a Tua palavra, que nossos corações possam queimar, possam arder de desejo de ouvir a Tua doce voz. Ó Deus, retira de nós, ó Deus, toda má influência, toda estagnação espiritual, retira de nós, Pai Santo, todas as influências malignas, que possamos ser uma igreja vibrante, que a palavra do Senhor seja uma palavra viva, para que possamos ter uma vida digna do Teu santo Evangelho. Oh Deus, toma-nos em Tuas mãos e nos traz de volta para o Teu caminho. Nós não queremos, Pai, ser filhos do Senhor, ó Deus, que não ouve a Tua palavra. Não queremos ser filhos, ó Deus, rebeldes. Nós não queremos, ó Pai, seguir os mesmos caminhos dos nossos irmãos judeus lá atrás, que ouviram, mas deram as costas ao Senhor.
e as consequências vieram para ele. E o Senhor, pela tua misericórdia, deixa tudo isso que aconteceu como exemplo para nós. E o Senhor quer nos ensinar, assim como o Senhor não poupou aqueles judeus, mas pelos seus próprios pecados, o Senhor os julgou com a sua justa justiça. O Senhor também quer nos ensinar a vivermos uma vida digna do teu evangelho, porque com o Senhor já nos ensinou que a alma que pecar, esta morrerá. O Senhor não se lembrará, porque o Senhor é um Deus justo. Mas o Senhor também disse que ao pecador que abandonar os seus maus caminhos, o Senhor também não se lembrará dos seus maus caminhos e perdoará, abraçará, justificará essas pessoas. Então, Pai, ensina-nos a contar os nossos dias, a olharmos para os nossos dias. Ensina-nos a olhar os nossos corações, para que possamos viver uma vida digna de Ti, abandonando tudo que, ó Pai, seja contrário a Ti, a ouvirmos, a praticarmos e a permanecermos na Tua palavra. É a oração que nós fazemos, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o imenso, bondoso amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo, permaneça com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus